Abra ela em Oséias, capítulo de número 6. Oséias, capítulo 6. Oséias 6, quem achou diga amém, quem não achou diga espera eu. Querido, não baixe nesses dias a guarda a respeito dessa situação que nós estamos vivendo, né? Eu sei que é difícil, é complicado, toda essa questão da máscara, do álcool em gel, não é? Eu brinquei que vai ter que ir todo mundo pro Servinho depois que acabar essa pandemia, porque a gente tá ficando, né, passa álcool em gel e cheira depois, né? E tá todo mundo ficando meio doido já. Mas não baixa a guarda, continua se cuidando por mais uns dias aí. Eu sei que isso tudo vai passar, mas a gente precisa fazer a nossa parte, tá bom? Às vezes você diz, pastor, eu não tenho medo de pegar, mas o problema não é pegar, o problema é transmitir, né? Se fosse só pegar e você morresse sozinho no seu corpo, não é brincadeira, nem assim, né? Mas se fosse só pegar e ia ficar tudo bem, estava tudo certo, ainda ia. Mas nós corremos o risco de transmissão também. Então continue se cuidando, toda a questão de álcool em gel, de máscara. Tome os cuidados na sua casa também, aqueles que você conseguir. Não vamos baixar a guarda não. Mais um tempinho aí a gente já vence tudo isso, amém? Oséias 6:1 diz assim: Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. E ao 3º dia nos levantará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva, a chuva seródia que rega a terra. Cobre a sua cabeça, feche os seus olhos só um pouquinho. Deus, nós louvamos ao Senhor. Obrigado porque a gente já pôde sentir a tua presença em meio aos louvores, à adoração, através de cada oração feita aqui. Mas nesse momento acalma, Senhor, o nosso espírito. Nós queremos ouvir a tua voz e receber tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós, tudo que é distração, tudo aquilo que tira o nosso foco, a nossa atenção, nós colocamos por terra agora em nome de Jesus. E profetizamos, Senhor, que seja a tua bênção sobre cada um dos seus filhos, que a revelação da tua palavra possa fluir sobre nós aqui e transformar a nossa vida. Assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, esse texto é um texto que eu gosto muito, e ele começa de uma forma que talvez possa ser mal compreendida. Ele diz: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele agora vai ligar. Do que Ele está falando aqui? Ele está falando do exílio. O povo de Deus, por várias vezes durante o longo da história, a palavra vai dizer que o povo fez aquilo que era mal perante o Senhor, e Deus permite que o povo seja levado cativo, e isso vai acontecer várias vezes ao longo da palavra. E Ele está dizendo: olha, nós fomos levados cativos, e o segredo de tudo isso é agora a gente se voltar para o Senhor novamente, a gente olhar para o Senhor novamente, a gente buscar conhecer o Senhor. Querido, o segredo desse texto é que ele está dizendo: vamos buscar conhecer o Senhor, nos achegar até Ele, estar mais perto dEle. E Ele diz assim: daí o Senhor vai curar a ferida que Ele fez, o Senhor vai consertar, né? Ou talvez a palavra não seja essa, consertar, mas juntar os cacos daquilo que se quebrou. E querido, quando a gente olha para a nossa vida, talvez você não esteja aqui assistindo ou me assistindo em casa com a tornozeleira no pé, ou às vezes também tá, né? Não sei, nada contra também. Mas a gente talvez não esteja vivendo um momento de prisão na nossa vida física. Mas quantas vezes nós vivemos presos em cativeiros aqui, em cativeiros aqui? Sabe,
palavras que a gente cresceu ouvindo. Ah, você não vale nada, você não é ninguém, você não vai chegar em lugar nenhum, você não nasceu para dar certo, você só dá desgosto para mim. E de repente a gente cresce e na nossa cabeça tem prisões. Prisões que nos impedem de avançar, que nos impedem de conquistar, que nos impedem de ir avante. Muitas vezes no nosso coração há uma prisão chamada medo. Medo de não ser feliz, medo das coisas não darem certo, medo de não fluir as coisas na sua vida como você queria, medo de ser abandonado, medo de morrer sozinho, sem ninguém por perto. E a gente vai se enchendo de prisões, de cativeiros, que nos escravizam, que nos atormentam. E a palavra está dizendo que a chave da libertação do cativeiro é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento do Senhor gera dentro de nós libertação. Quando a gente entende quem é o Senhor, quando a gente entende aquilo que Deus criou a gente para ser, quando a gente entende o quanto Deus nos ama, o quanto Ele confia na gente, o quanto Ele sonha e tem projetos para mim e para você, quando esse conhecimento de Deus, de um Pai amoroso, bondoso, chega até o nosso coração, algumas cadeias, algumas prisões, elas têm que bater em retirada, e a gente passa a partir desse momento a ser livre. Diga assim comigo: livre. Mas eu acho interessante que esse texto não vai dizer assim: conheça ao Senhor. Então você pode dizer assim: ah, pastor, eu vim na igreja um dia, eu levantei a minha mão, eu aceitei a Jesus e tá tudo certo, eu já conheci o Senhor. Não. O texto está dizendo: conheça e prossiga em conhecer. Você já conheceu algo sobre Deus, você já caminhou em um lugar com Deus, caminhe um pouco mais, ande um pouco mais, conheça um pouco mais, se encha um pouco mais. E eu queria falar então hoje a respeito de algumas fontes de conhecimento de Deus para a nossa vida. Qual é o intuito do conhecimento de Deus? Diga assim comigo: nos fazer crescer e amadurecer. Pastor, não é tudo a mesma coisa? Não. Tem gente que cresceu 45, 50 anos. Ô mãe, conhece alguém assim? Hã? Cresceu. Os braços cresceu, a perna cresceu, a voz engrossou, mas não amadureceu nada. Tem 60 anos e você ainda precisa brigar como se estivesse brigando com a criança de 5. A mãe vai se identificar aí, já está chegando na casa dos 30, a barba já está grossa, e de vez em quando você ainda tem que falar: menino, toma juízo. É assim ou não é? Mas o intuito de Deus conosco é que quanto mais a gente conheça o Senhor, mais a gente vai crescendo em Deus, mas ao mesmo tempo amadurecendo. Eu não sei você, mas eu posso dizer que hoje eu não sou o mesmo William de 9 anos atrás, quando eu comecei a pastorear. Em fevereiro desse ano nós fizemos 9 anos de pastoreio. Eu não vou nem falar da conversão, eu vou falar só do pastoreio. Eu não sou mais aquele William de 9 anos atrás. Eu não cometo mais aqueles erros bobos que talvez eu cometi lá atrás. Eu cometo uns outros? Cometo, né? Que enquanto está vivo está cometendo um erro também, é ou não é? Mas o processo de Deus em nós e a intenção de Deus com tudo isso, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais é esperado que a gente amadureça. Já viu uma pessoa quando chega na célula? Chega cheio de... não chega? Se você não passar a pegar, ela não vai.
Já conheceu alguém assim na sua célula? Se você não ficar a semana inteira assim, ó, ô fulano, vamos na célula, ó, quinta tem célula. Daí na terça-feira você fala assim, não esquece que quinta tem célula. Se você não fizer isso, ele não vai. É um bebezinho ainda, tá nascendo. Daí aconteceu alguma coisa, o líder encontrou no mercado, não olhou, não viu, e daí ele já faz assim como? Eu não vou mais na igreja. Você já conheceu alguém assim? Às vezes era até você, não era? Mas de repente a gente começa a crescer e amadurecer. E daí, de repente, você encontra com o amigo da igreja lá no mercado e ele não te viu, não te cumprimentou. Daí você já não dá mais aquela importância toda, não é? Você fala só que miserável, além de tudo é cego, olha. E sai, vai andando e está tudo feliz da vida e a sua vida não acaba e não para por causa disso. O que é isso? Eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, algumas coisas estão mudando e aquilo que me feria antigamente não me fere mais. Eu tenho um filho de 9 anos. Irmão, quando esse garoto era menor, pensa na dificuldade para fazer esse menino dormir. As luzes tinham que ficar tudo acesa. Ah, bonitinho uma criança, né? Você deixar a luz do corredor acesa, não é bonitinho? Mas daí cresce. Daí tá com 30 anos, a mãe sem querer apagou a luz do corredor. Ô mãe, acende a luz aí, mãe. O que você vai fazer, irmã? Não, mãe, é tudo boba, você vai acender a luz. Não vem não. É tudo boba. Mas de repente, Deus espera que o conhecimento, e quanto mais conhecimento eu vou adquirindo do Senhor, de quem Ele é, do que Ele tem para a minha vida, mais eu vou amadurecendo. Então agora eu já não brigo por causa da luz, eu já não brigo mais por causa da comida no final do evento, eu já não brigo mais por causa do líder de célula que é cego, eu já não brigo mais por causa do irmão que às vezes olha para você meio torto, às vezes ele é só vesgo e você fica enfiando coisa na sua cabeça, mas daí eu vou crescendo, amadurecendo e a coisa, sabe, essas coisas não vão me ferindo mais, não vão me machucando mais. Mas eu queria falar então sobre 3, tem vários outros, mas eu queria falar 3 fontes de conhecimento de Deus, 3 lugares que a gente pode buscar e saber que nós vamos encontrar algo a respeito do nosso Deus, que vai nos levar para mais perto dEle, que vai nos encher de mais da sabedoria, de mais daquilo que Deus tem para nós. A primeira fonte de conhecimento de Deus está em Salmos capítulo 19. Salmo 19. Salmo 19, a partir do 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai do seu aposento, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Inicia-se numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Querido, a primeira fonte de conhecimento de Deus chama-se criação. Quando eu olho para a criação de Deus, quando eu começo a olhar para tudo aquilo que Deus criou e eu começo a me prender nos detalhes do que Deus fez, eu começo a conhecer um pouco desse Deus. Eu lembro que teve uma pessoa que disse assim para mim: pastor, a minha avó fez um franguinho no almoço, eu levei um pedacinho para você, que eu sabia que você gostava, e fomos lá, ela levou na igreja no final do culto, lá na primeira igreja, e irmão,
por aquele frango, eu tracei o perfil da avó. Eu falei, olha, ela usa esse tempero, aquele tempero. Daí eu fiquei imaginando, deve ser uma vozinha assim, cabelinho branco, daquela bem cuidadosinha, bem não sei o que lá. O dia que eu fui conhecer a vozinha era tudo aquilo que eu tinha pensado mesmo. Através do tempero da comida, eu consegui traçar um perfil da vozinha. Quando eu olho para pinturas, quadros sendo expostos numa galeria, quando eu olho para a obra, eu consigo fazer talvez uma análise a respeito do pintor. Você olha, né? E você vê aquele monte de coisa jogada assim no quadro. Você fala o quê? Esse cara deve ser um revoltado. Não. Mas quando eu vejo alguém, o estilo de música que essa pessoa gosta, o estilo de música dessa pessoa me revela algo sobre ela. É a verdade ou não é? Você já conheceu alguém que ouviu umas coisas esquisitas e no dia que a pessoa falou para você assim, gosta de tal coisa, você falou, o quê? Deus o livre e guarde. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é brega demais. Mas isso revela o nosso caráter, e o que revela um pouco do caráter de Deus, o que revela um pouco de como Deus é, a criação, querido, quando eu olho para a criação e para tudo que Deus criou, eu vejo os detalhes de Deus. Você sabia que se o sol tivesse um pouquinho mais distante da terra, a gente morreria congelado? E se ele tivesse um pouquinho mais perto da terra, a gente morreria queimado? Mas Deus faz o sol, e Deus coloca o sol na posição certa. Fomos ministrar na Bahia, ficamos nos últimos dias numa pousada ali, e eu ficava de noite olhando, porque a água vinha vindo na areia, e era bem assim, tinha tipo uma sacada assim, mais altinha, e depois já tinha grama e já saía na areia da praia. E o primeiro dia eu fiquei com medo, que a água começou a vir, eu falei, essa água vai entrar aqui, vai me levar de noite, eu não vou nem ver. Mas querido, a água vinha vindo de noite, cada vez que a onda vinha, ela vinha um pouquinho mais para frente. Aí eu fui dormir, falei, Deus, se morrer, pelo menos morre dormindo, não vê, né? Não sente. Eu fui dormir com medo. A hora que a gente acordou no outro dia, a água estava lá. Porque a água vem vindo. A hora que ela chega no limite da areia, ela para por um tempo e depois ela recua de novo. A palavra vai dizer em Salmos que Deus fez separação entre a terra e a água. Irmão, eu fiquei maravilhado com aquilo. Porque pobre vai na praia, você fica numa casa que fica 5 ruas lá, você não vê de noite o negócio, né? Você não fica parado olhando assim, né? Daí de repente você ganha um negócio, você fica na cara do gol ali, não tem nada para fazer da vida, vai fazer o quê? Vamos olhar o mar vindo, ver se ele pega nós, né? Quando eu olho para a criação, querido, os vales, os montes, as montanhas, os rios, os riachos, as corredeiras, Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Quando eu olho para as plantas, para as flores, para os cheiros, eu sou das ervas, irmão, no lado bom da conversa. Eu gosto de pôr tempero na comida, sabe, coisa fresca, vai lá, compra erva fresca e coloca, e eu fico cheirando aqueles negócios, que eu gosto é do cheiro. E eu fico cheirando aquilo e pensando que Deus maravilhoso, que fez tantos cheiros, tantos sabores, tantos gostos. Não é gostoso quando você pega uma comida de alguém que não fica usando aquele monte de coiseira, mas coloca uns temperos natural, que você abre a panela, sobe aquele cheiro de tempero, aquela coisa. Não é gostoso? Querido, o meu Deus criou tudo isso. Daí eu chego em casa e eu olho no espelho e eu falo, uau, Deus que criou isso.
Irmão, cada detalhe do nosso corpo foi pensado e planejado pelo Senhor. Eu não gostava muito do meu pé. Os meus dedos, eles são meio esquisitos do pé. Gostava. Mas nunca morri por causa disso também. Sempre usei chinelo, andava descalço, estava nem aí. Mas não gostava não. E um dia eu estava assim, olhando para o meu pé, deitado, adolescente, sem fazer nada, olhando para o meu pé, falando que coisa feia, miserável, né? Daí eu pensei assim comigo, podia ser pior. Já pensou se tivesse só 3 dedos ali? Que nem de ET de filme? Deus o livre guarde. Eu fiquei imaginando meu pé com aqueles 3 dedos assim, daí um para cada lado, né? Um para cá, um para cá, um para cá. Eu falei, tá bonitinho, tá não? Deus podia ter feito com um olho só aqui no meio, não é? Que nem de filme. Não, Deus colocou cada detalhe, Deus pensou em cada detalhe, Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Tem coisa lá dentro, irmão, que a gente nem sabe que presta para alguma coisa, mas daí quando ele para, você fala, ui, tinha isso daqui? Quando eu começo a olhar para a criação de Deus, para tudo aquilo que Deus criou, eu começo a conhecer um pouco de Deus, eu começo a entender que Deus é detalhista, que Deus se importa com os mínimos detalhes. A palavra vai dizer em Mateus capítulo 5, se Deus veste os lírios do campo, se Deus alimenta as aves dos céus, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Jesus está olhando para os discípulos, está tendo uma conversa com os discípulos, e os discípulos estão preocupados, e Jesus disse, olha o lírio do campo, olha que bonito, não leva para dentro de casa, né, que dentro de casa daí fede, né, dependendo da flor, mas olha que bonito, não é? E Jesus faz uma pergunta, se Deus veste tão bem os lírios do campo, Ele não vai cuidar de você? Você está vendo os pássaros? Se Deus cuida dos pássaros, Ele não vai cuidar de você. Se Deus alimenta os pássaros, Ele não vai alimentar você. Querido, quando eu contemplo a criação de Deus, eu conheço mais sobre Deus, eu vejo que Ele é um Deus de perfeição, que Ele é um Deus de grandeza, e eu começo a olhar para mim e dizer, não pode ser que Deus errou, Ele é perfeito, Ele é detalhista, Ele é santo. Eu entro em um lugar em Deus, onde a grandeza dEle me torna grande. A palavra vai nos dizer em Romanos 1:20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente pelo homem, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que os homens se tornaram indesculpáveis. A falta de fé, querido, é indesculpável, porque o Senhor está dizendo, o poder de Deus, o meu poder, está manifesto para quem quiser ver. Você já parou para reparar em um dia, quando o dia amanhece bem gostoso assim, aquele céu limpinho, aquela brisinha, você já parou para pensar naquilo? Irmão, eu sou um camarada difícil de agradar, só em algumas partes, nas outras eu sou simplinho. Eu não gosto de calor. Esse negócio de fica suando, fedendo. Os outros fedem também, quer abraçar a gente, junta fedor com fedor. Eu detesto calor. Mas vivo no calor, não tem problema. Mas eu também não gosto de frio. Gela tudo os pés da gente, fica parecendo uma pedra de gelo. Eu sou chato. Eu gosto assim, aquele climinha assim, sabe? Bem fresquinho, não tá nem quente, nem frio. Daí às vezes eu levanto pela manhã, ainda fazer alguma coisa, ou atender alguém, independente do que eu esteja fazendo, e eu olho para aquele tempo, e eu olho para aquele clima, aquele céu, sabe, limpinho, aquele ventinho, aquela brisa assim, e eu fico pensando assim, ó Deus tentando me agradar. Querido, quantas vezes a gente passa pela nossa vida com tanta correria, a gente corre tanto, a gente trabalha tanto, a gente estuda tanto, a gente se esforça tanto, e a gente esquece de contemplar a criação de Deus. A gente esquece de contemplar a beleza. Quando nós casamos, nós morávamos numa casa,
E na frente, assim, bem na janela, de frente com o nosso quarto, assim, tinha um pé de acerola, bem grande, assim, bem redondo. E de manhã, querido, os pássaros vinham todos lá. E a gente acordava com aquele canto de pássaro, assim, sabe, aquela coisa mais gostosa. Eles comiam tudo na acerola também, mas não tem problema. Sabe que gostoso acordar com aqueles passarinhos cantando, assim, aquele clima que você chega, acorda numa paz. E eu ficava pensando, como Deus é perfeito. Os passarinhos cantam e não erram nem o tom. E a gente faz aula e erra tudo. Deus é perfeito, querido. Deus é perfeito. Mas eu só vou entender isso, querido, quando eu parar para contemplar a criação de Deus. Sabe? Aprenda a valorizar um bom dia. Aprenda a valorizar um céu limpo. Aprenda a valorizar quando a brisa bate na sua manhã, aquele solzinho que bate lá de manhã na sua janela te acordando, o ar que você respira. Tudo isso é criação de Deus. Deus colocou tudo em cada lugar. E às vezes a gente passa pela vida atropelado e a gente não desfruta daquilo que Deus fez para nós. A gente reclama de tudo, nada está bom para a gente. E a gente esquece de olhar a paisagem à beira do caminho, os cuidados de Deus para conosco. A gente esquece que Deus colocou tudo funcionando aqui na gente, não é? E você levanta de manhã e esquece até de agradecer, não esquece? Criação de Deus, obrigado Deus, está tudo no lugar. Tem umas coisas de vez em quando que está querendo falhar, mas eu dou um tranco assim, ele volta e está tudo certo. O carro vai ficando velho, tem que dar uns trancos nele. Mas quantas vezes, querida, a gente vai passando pela vida e a gente não aproveita aquilo que Deus fez para nós. A palavra diz que Deus faz o jardim, Deus prepara todo o jardim, depois Deus coloca o homem no jardim. Qual era a ideia de Deus? Que o homem desfrutasse da criação. Olha para quem está do seu lado e diga assim: amanhã, a hora que você acordar, faz um desafio com você mesmo. Antes de fazer qualquer coisa, contempla um pouquinho a criação. Pastor, mas onde eu moro não tem árvore, não tem passarinho cantando, não tem nada. Olha para quem está do seu lado, que acorda com você. Contempla a criação de Deus. Fala, olha que coisa linda do meu lado. Deus não sabia que isso ia dar um trabalho, mas é tão bonito, tão bonita, né? Está tudo funcionando. Põe o dedinho assim para você sentir a respiração. Olha que bonito, ela respira. Contempla a criação, querido. Quando eu olho para a criação, eu descubro muito a respeito do meu Deus. A segunda fonte do conhecimento de Deus está nos versos abaixo, a partir do verso de número 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os meus olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que o ouro puro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, eles que admoestam o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem a possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre das grandes transgressões. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Querido, a segunda fonte de conhecimento de Deus chama-se Palavra de Deus, chama-se Bíblia Sagrada. Tudo que a gente precisa entender e conhecer de Deus, Ele já deixou escrito aqui para nós. Semana passada eu falei na pregação, né? Quem estava aqui ou assistiu em casa lembra que às vezes a gente está perdendo o produto porque não leu o manual, é ou não é?
Quase perdemos o liquidificador porque não lemos o manual. E muitas vezes a gente perde na nossa vida, a gente não conhece Deus, a gente vive sempre nas nossas prisões, na mente, no coração, nas emoções, porque a gente não olha para a palavra. Daí tem gente que diz assim, não estou dizendo que é errado, mas também não estou dizendo que é certo. Eu li a Bíblia inteira em 6 meses. E você entendeu o que, miserável? Que para ler a Bíblia toda em 6 meses tem que ler assim, ó. Porque tem que ler bastante por dia. De que me vale, querido, ler a Bíblia inteira uma vez por ano e não entender nada do que está lá dentro? A própria palavra, em vários lugares no Salmo, a palavra vai nos dizer que a Bíblia, querido, ela não foi feita para ser lida. Ela foi feita para ser meditada. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, calma aí, volta lá no Salmo 1, que eu estou misturando 2 salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, no devido tempo dá o seu fruto, e as folhagens não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. Ele está dizendo que o nosso sucesso, entenda o lado bom de sucesso, tá, querido? Eu não estou querendo dizer que nós estamos usando o Senhor para se promover ou nada disso. Eu digo uma vida bem sucedida, uma vida feliz. Sabe, chegar no final da vida e dizer assim, olha, se hoje for meu último dia eu morro feliz. Isso é uma vida bem sucedida, tá? Ele está dizendo que o segredo de ser bem sucedido é meditar na palavra do Senhor. Sabe, é ler aquela porção da palavra de manhã e ficar com aquilo na sua cabeça, meditando, trazendo de volta a sua memória. Daí na hora do almoço você pega, dá mais uma lidinha só naquele versículo. Pastor, mas um versículo só? E pensa sobre aquilo, deixa Deus falar com você. À noite você chega, vai para o mesmo versículo, dá mais uma lidinha nele. Diga, Senhor, fala comigo, me revela a tua palavra. Pastor, mas se eu for ler um versículo por dia e ficar só nesse versículo, ou ler um capítulo por semana e ficar meditando só nesse capítulo, quando que eu vou ler a Bíblia inteira? Você quer morrer semana que vem? Não, você tem uma vida inteira pela frente. Ou alguém quer morrer semana que vem, que eu já faço uma oração aqui. Leva agora, só toma o sopro de vida dele. Querido, não tem pressa. Por que a gente está vivendo o evangelho com pressa? Criando metas no nosso coração. Querido, Deus não quer as suas metas, Ele quer o seu coração por inteiro. Ele quer que você ame a palavra, que você medite nela, que você tome o cuidado de fazer o que está escrito aqui. Querido, mais vale um versículo bem meditado no dia que um capítulo mal lido. Tem 2 profissionais, os 2 fizeram a mesma faculdade. O que faz de um ser um bom profissional e do outro ser um péssimo? Eles foram na mesma faculdade, eles tiveram o mesmo professor. Um só fez, porque ele queria um diploma. Mamãe falou que eu tinha que ter um diploma, senão ela não ia me dar herança. Ele vai adiantar alguma coisa na vida dele? Vai gastar dinheiro, não é? Às vezes a gente é assim com a palavra. A gente está fazendo da palavra uma meta. Se eu não ler um capítulo por dia, eu não sou crente. Tem gente que lê a Bíblia, querido, e não converte. Fui conversar com um camarada, chamaram para eu conversar com um camarada, para ver se eu dava um jeito nele. Tudo que eu falava da Bíblia ele conhecia. Eu falava, mas a palavra diz assim, assim. Ele falava, mas também tem um outro texto que diz assim, assim, assim. Daí ele olhou para mim, eu já estava ficando assim, enfesado, sabe?
que daí ele tirava os textos tudo do contexto e usava uns textos nada a ver para dizer umas coisas mais pior ainda, e eu já estava ficando irritado. Daí teve uma hora que ele bateu no peito dele e falou assim: você está achando o que, pastor? Eu conheço a palavra. Eu falei para ele: o que adianta conhecer a palavra e sua vida ser esse lixo? Medita, ama a palavra, deixa o texto criar revelação no seu coração. Deus, eu vou ficar nesse texto aqui, eu sei que o Senhor quer falar comigo, hoje eu vou ler ele, amanhã eu vou ler ele, depois eu vou ler ele, eu vou ficar meditando, eu vou ficar pensando. Há 3 semanas atrás eu ministrei aqui, 2, né? Essa é a terceira que eu estou pregando em seguida. 2 semanas atrás eu ministrei aqui uma palavra sobre as 5 ofertas de Levítico. Quem que lembra? Sabe o que é aquela palavra? 8 meses de meditação. Não, tem alguma coisa nesse texto de Deus para mim. E eu lia ele. Daí eu fazia nos outros dias meu devocional. Quando era 2 dias depois eu pegava ele de novo. E eu lia de novo. E eu dizia: Deus, fala comigo. Deus, ministra o meu coração. E daí uma coisa me chamava a atenção. E eu ia pesquisar, saber o que era. Meditar. Amar a palavra. Querido, se você lê a Bíblia só por causa de uma meta que alguém impôs, ou que você mesmo impôs no seu coração, deixa eu falar uma coisa para você, está tudo errado. O salmista diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Querido, isso fala de um amor pela palavra. Quando eu olho para a palavra, e eu olho para a escritura, e eu começo a caminhar em cima disso, querido, eu começo a ver nas escrituras um Deus que talvez nunca ninguém falou dele para mim. Você olha em Gênesis, Deus criando o homem, e a palavra diz que a intenção de Deus com o homem era relacionamento. Todos os dias, na viração do dia, de tardezinha ali, o Senhor descia para ter relacionamento com o homem. E você vai ver ao longo de toda a história bíblica um Deus amoroso que quer se relacionar, que nos ama, que quer ter, sabe, intimidade com a gente. Está Moisés, antes de Moisés ainda Abraão. Anda na minha presença, Abraão. Vem Moisés. E com Moisés Deus quer englobar todo mundo. Deus diz: Moisés, prepara o povo, santifica o povo, eu quero falar com ele. Daí chega o povo no pé do monte, relâmpago, trovão. Alguém falou: isso aqui está perigosíssimo, vamos vazar daqui. Moisés, fala com o Senhor aí, se sobrar alguma coisa sua, depois da pergunta como é que foi a conversa. Daí vem os profetas, chamando o povo. Jeremias capítulo 2, o Senhor libera uma palavra sobre o povo, e o povo diz assim: 2 males, o Senhor diz: 2 males cometeu o meu povo. O primeiro, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e o segundo, cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Deus estava olhando para eles e dizendo: ei, eu sou a fonte, olha para mim, relaciona comigo, anda comigo. Daí vem Jesus, a maior expressão de amor e relacionamento que você pode ver na palavra é Jesus. E Jesus está apontando para quê? Para um caminho, para uma casa, para um lar. Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu vim, mas eu vou voltar para o meu Pai, e a minha intenção é voltar e preparar morada para vocês, para que quando eu voltar vocês estejam comigo e com o Pai para sempre. Quando eu olho para a palavra, eu começo a conhecer a Deus, eu começo a entender o que Ele pensa, eu começo a entender como Ele me ama, e eu vejo ao longo de toda a palavra, Deus indo atrás do povo, e dizendo: volta. Daí o povo peca e vai para o exílio, cativeiro, daí o Senhor vai lá, né? Volta, vou fazer um concerto com você. Jeremias 29, o povo está no exílio, está preso, e o Senhor dá um berro lá do céu: buscar-me-eis e me achareis, se me buscareis de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a sorte do teu cativeiro. O Senhor está dizendo: eu quero só que vocês me busquem, e a hora que vocês me buscarem, eu mudo o cativeiro.
Ame a palavra, medite na palavra. A palavra vai gerar em você conhecimento, e esse conhecimento vai amadurecer o seu coração. E agora, antes aquele que brigava por qualquer coisa, sabe, que fazia drama, charminho por qualquer coisa, quando ele olha para a palavra e ele começa a ver o amor de Deus, ele começa a ver o quanto Deus cuida dos seus, ele já diz assim: eu não tenho tempo para ficar perdendo com ressentimento. Neemias está na reconstrução dos muros. Tobias e Sambalate. Gente, vai anotando aí, depois você vai lendo em casa, que eu estou falando um monte de história bíblica aqui, tudo em cima da outra, mas está tudo na Bíblia, tá? Fica na paz. Vem Neemias e Sambalate dizer: olha, você precisa parar, o rei está te chamando, inventando um monte de mentira para tirar eles do foco. Qual é a resposta de Neemias? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Irmão, ele trabalhava na mesa do rei, e de repente Deus chama ele e diz assim: sai do palácio, sai do conforto, vai construir muro. Irmão, quem acha que ele foi promovido? Dá um sinal com a mão. Ele fazia nada lá, irmão. Sabe qual era o serviço dele? Provar a comida, para ver se não estava envenenada. Irmão, ele recebia para comer. Esse é o sonho da vida de qualquer crente, que alguém te pague para você comer, não é? E de repente Deus coloca um sonho no coração dele, volta, reconstrói os muros. Ele sai, irmão, da melhor profissão que qualquer crente gostaria de ter, e desce, reconstrutor de muro. Vai trabalhar, vai carregar tijolo, vai bater massa, né, Daniel? Mas Neemias entende. Ele conheceu o Senhor, ele conheceu o desejo do coração de Deus. E quando alguém vai tentar parar ele e dizer assim: o rei está te chamando, qual que era a intenção dele? De dizer assim: olha, para tudo aqui, volta para a sua boa vida lá. Deixa eu dizer uma coisa para você: no meio da sua caminhada vai ter gente que vai dizer para você: volta lá para onde você estava. Vai ou não vai? Volta lá para o cativeiro onde você era escravizado. Volta lá para aquele namoro falido. Não, se você ama, você tem que aguentar, você tem que voltar. Mas Neemias diz: eu entendo o coração de Deus, Ele me quer aqui, eu não vou sair daqui. Querido, quando eu entro em um lugar de conhecimento da palavra, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer para a minha vida, todas as outras vozes perdem o sentido. Eu estou fazendo uma grande obra, não vou parar. Vai se levantar gente, vai se levantar gente para criticar você, para falar do jeito que você está fazendo, vai se levantar gente para falar que você não é bom o suficiente, vai se levantar gente para dizer para você que você nunca vai ser feliz, vai se levantar gente, mas quando eu entro em um lugar de conhecimento e revelação de Deus, eu posso dizer como Neemias: eu estou fazendo uma grande obra, por mais que para você não pareça, por mais que você ache que o que eu estou fazendo é insignificante, eu sei que eu estou fazendo uma grande obra de Deus, e eu não vou parar. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: ame a palavra. Não, fala com fé, com força, fala: ama a palavra. Se ele tiver meio distraído, dá um pedala, Robinho, fala: ama a palavra. A palavra, querido, vai nos libertar das nossas prisões. E o terceiro e último que eu queria falar está em 1 Reis, capítulo 18. Verso 36, diz assim: no devido tempo, para se apresentar as ofertas de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
Fique hoje sabido que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e lambeu a água que estava em volta. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Querido, a terceira fonte de conhecimento de Deus, a terceira coisa que talvez vai me levar a um lugar maior de conhecimento de Deus, são as experiências pessoais que nós vivemos com o Senhor. Sabe aquele livramento que você passou? Aquela vez que você ficou doente, que você viu a mão de Deus te curando? Aquela vez que faltou algo e você viu Deus suprindo de uma forma sobrenatural? Aquela vez que talvez você não via saída, você não via mais jeito, mas o Senhor vem com a sua mão e o Senhor libera uma porção sobre você e você sai dessa situação e depois hoje você conta a história e diz assim: eu nem sei explicar como é que eu paguei aquela dívida. Já ouviu alguém falando isso? Eu nem sei explicar como eu consegui fazer essa ampliação na minha casa. O Senhor foi abençoando e foi fluindo. Já ouviu alguém dizer isso? Mas querido, quando eu entro em um lugar de experiências, onde eu vejo a mão do Senhor agindo sobre a minha vida, deixa eu dizer para você uma coisa, a gente começa a ficar cheio de fé, não fica? Você já saiu de uma experiência que você achou que você não ia conseguir sair dela de jeito nenhum, e a hora que você vence aquilo, que o Senhor te dá graça, te dá força, parece que você sai daquela situação até meio assim, não sai? Super-homem. E de repente, querido, não é qualquer problema que vai mais nos assustar, não é qualquer empecilho que vai tirar a gente do foco. Por quê? Porque a gente tem uma experiência. A gente viu Deus operando, e a palavra diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então o Deus que fez aquilo na sua vida ano passado, ano retrasado, talvez lá, anos atrás, ainda continua sendo poderoso para fazer hoje. Então quando eu entro em um lugar de experiências, eu começo a conhecer quem Deus é. Eu começo a conhecer o poder dEle, a grandeza dEle. Todo mundo sabe que a gente não podia ter filhos. E foi bem chato assim no começo. E daí você vai orar até meio assim, né? Senhor, não que eu esteja desconfiando, mas se o Senhor estiver desocupado, sem fazer nada, sobrou uma gotinha de poder em algum canto do céu aí, e o Senhor quiser liberar aqui filhozinho só, se eu for fazer uma faxina, descobrir um pozinho aí que estava perdido, sabe? Aquela oração assim, você está pedindo porque tem que falar, o povo fala que tem que pedir, não é? Daí Deus veio e fez o milagre. Ah, irmão, o Deus que faz uma vez, faz duas. E eu dizia: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, mas me conformei assim, sabe? Tá bom, não podia ter, já tem um, já é milagre mesmo. E daí você vê o preço da fralda, aí você vê esse monte de coisa, né? Eu falei: tá bom. De repente a Marina chega pra mim e diz assim: tô grávida. Irmão, eu quero mais 3 agora. Não sei se ela dá conta, não sei se ela me mata antes. O nome do quarto diz ela que vai ser órfão, né? Que daí ela já mata eu já, que é para ter certeza que não vai vir mais. Do quarto não, do terceiro. Mas querido, eu não tenho dúvida alguma no meu coração de que se eu conseguir convencer essa mulher, vai vir filho. A parte mais difícil é aquela ali, entendeu? Mas por que eu tenho essa certeza no meu coração? Porque eu já vi Deus fazendo isso 2 vezes. Então eu sei que para Deus não existe impossível. Está entendendo?
E querido, isso vai se seguir na minha vida em outras histórias. História de provisão financeira, de conta que tinha para pagar, de filho que tinha. Nós marcamos consulta para filho sem ter dinheiro. Um homem estava com o pé na cova, o médico. E a consulta dele custava R$500. Chega lá, irmão, o homem olha pra gente até assim, ó. O que o menino tem? Marcamos a consulta. Sexta-feira para fazer a consulta na segunda. Nós falamos, Deus, a gente não tem. Mas a gente crê que o Senhor é poderoso, que o Senhor vai nos ajudar. O Senhor não vai deixar o nosso filho nessa situação. Domingo no seminário. Chego meio-dia, eu vejo uma pessoa me ligou um monte de vezes. Ligou de novo, atendi. Sai na porta. Sai na porta, né? A pessoa olhou para mim, eu lembro como se fosse hoje. Eu não sei, eu não entendo o que está acontecendo, mas se eu não viesse aqui entregar esse dinheiro para você, eu ia morrer. A minha única reação naquele dia, irmão, foi dizer assim: eu sei. Uma hora que a gente abriu o envelope, tinha bem mais do que a consulta. Eu já fiquei hiper feliz, né? Daí eu já fiquei pensando, olha, dá para comprar isso, dá para comprar aquilo outro. Deus mandou, vamos gastar, né? A hora que a gente chega lá, o médico pede um exame que custava mais 300 e poucos reais. E ele passou um remédio que custava não sei mais quanto. Sabe a conta que tinha dentro do envelope? Sobrou R$8,75. Chupamos sorvete. Irmão, a pandemia veio e a gente ficou sem salário. Recebemos um pedaço em fevereiro, não recebemos em março, não recebemos em abril. E eu estava em casa fazendo as minhas coisas. Quantas vezes eu me peguei cantando? Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu estou fora do tempo, desculpa. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Irmã, a Marina ficava para mim. Ela fala isso desde que a gente casou, né? Essa sua calma me tira do sério. Porque parece que você não está nem aí. Mas não é, querido, que eu não estou nem aí. É que eu sei que a minha vida está na mão de alguém que já proveu quando tinha consulta, que já proveu quando faltou, que já deu carro quando não tinha carro, que já fez filho nascer onde não podia nascer filho. Então eu sei que a minha vida está na mão dele. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Pode vir vento, chuva, tempestade, pode dar tudo errado. Eu posso estar no pior dia da minha vida. Eu sei que a minha vida está na mão do Senhor e Ele vai cuidar de mim, e nem que seja no último minuto Ele vai vir com a provisão.
As experiências, queridos, nos levam a um lugar de conhecer ao Senhor. É por isso que a palavra vai nos dizer: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Você quer entrar em um lugar de conhecimento de Deus, um lugar onde você é liberto das suas prisões, dos seus medos, dos seus dilemas, dos seus traumas, das suas frustrações. Aprenda a contemplar a criação, aprenda a amar a palavra do Senhor e aprenda a valorizar as experiências que você já viveu com Deus. Se coloca de pé. Filipenses capítulo 4, verso de número 10 diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o seu cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atento, mas vos faltava a ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar em necessidade. E agora que começa a parte importante, porque eu aprendi viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar na fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou com fome, possuindo fartura ou passando privações. E o verso 13 é o melhor, querido. Ele aprendeu, contemplando as experiências da vida, e ele termina o verso 13 dizendo assim: porém, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Erga a sua mão aí, erga a sua mão aí, fecha assim em sinal de vitória, assim ó. Diga assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode aplaudir ao Senhor? Não, ao Senhor, vamos fazer melhor. Vamos orar. Eu não sei, querido, hoje, quais são as suas prisões, os seus cativeiros, onde a sua vida fica parada, sem conseguir conquistar, sem avançar, sabe? Mas eu sei de uma coisa, querido: o conhecimento do Senhor, através da palavra que foi ministrada aqui, Ele vem essa noite para nos libertar de algumas prisões. Você não vai ser mais o mesmo. Você não